pessoal, o meu nome é Stephanie, eu sou advogada e professora de Direito. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito importante que é até muito difícil falar sobre isso entre os estudantes de Direito. Mas hoje eu vim facilitar para você, eu vim trazer estratégias para você finalmente conseguir a sua aprovação na primeira fase do exame da ordem. Então, o tema do vídeo de hoje é como ser aprovado na primeira fase da OAB. Então, hoje eu vou te ajudar a trazer dicas para vocês realmente conseguirem enfrentar esse exame, passar na primeira fase, passar na segunda fase e finalmente pegar a sua carteirinha da OAB. Combinado? Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer para vocês algumas informações que parecem até ser assustadoras, mas é para nós entendermos o que fazer, como agir e quais estratégias de estudo utilizar, tá? Eu vou trazer para vocês índice de aprovações na OAB. Para vocês terem noção, tanto o índice de aprovação na primeira fase é pequeno. Então vamos lá. No exame 34, apenas em torno de 20% dos inscritos foram aprovados na OAB. 20%. No 35, em torno de 22% dos inscritos foram aprovados. No exame 36, em torno de 19% foram aprovados. No exame 37, nós tivemos em torno de 26% de inscritos aprovados. No 38, nós tivemos 21%. No 39, 16%. No 40, em torno de 23%, quase 24% de aprovados. Então, pensa bem, menos da metade dos inscritos foram aprovados na primeira fase do exame da ordem. Isso é de se refletir, né? Vamos pensar por que é um índice tão pequeno que é aprovado no exame da ordem. Por que isso acontece, né? Isso acontece porque, vamos lá, o exame da ordem, a gente sabe que é um exame cansativo, né? Não vamos negar que é um exame cansativo, é um exame difícil, né? Porque você tem que ficar horas e horas lendo questões, fazendo questões, enfim. É um exame cansativo. Não estou aqui para falar para vocês que o exame vai ficar fácil da noite para o dia, que vai ser tranquilo você passar. Mas o que acontece? Porque mais da metade das pessoas não são aprovadas no exame. Primeiro, porque a forma como a maioria dos estudantes realizam seus estudos para a primeira fase do exame da ordem não está funcionando. E não está funcionando porque a gente vê isso nos números, nós vemos isso nas aprovações. Então, se a maioria não passa, é porque a maioria dos estudantes estão estudando de maneira incorreta, estão usando métodos de estudos que não funcionam para o exame da ordem. E olha, eu não estou querendo dizer que os que foram reprovados não estudam, tá? Porque assim, as pessoas podem estudar e muito, podem passar horas e horas estudando, mas estão usando estratégias, métodos errados. E é isso que faz a reprovação vir, tá? Obviamente, gente, a reprovação ela pode vir por N questões, tá? Não é só questões de estudo, mas também pode vir por questões de saúde, por questões de saúde mental. Às vezes a pessoa está muito ansiosa naquele dia, às vezes a pessoa até passou mal naquele dia de ansiedade. Então, assim, a gente precisa analisar todo o contexto. Por isso que quando eu vou dar as minhas aulas particulares, principalmente para a primeira fase do exame da ordem, eu gosto de tentar trabalhar todos os sentidos. O sentido emocional, pedir para o aluno acalmar, não ficar fissurado naquilo, né? Pedir para o aluno ter os momentos de lazer também. Então, por isso que é importante trabalhar todas as áreas da vida, principalmente nessa época, que é uma época que a gente já fica muito ansioso.
A gente já fica ansioso só de saber que vai fazer uma prova. E ainda mais uma prova que vai decidir se você vai advogar, se você não vai advogar. Então, assim, é uma pressão muito grande, tá? Então, as reprovações, elas vêm por N motivos. Mas nesse vídeo eu quero focar sobre a forma de estudar, as estratégias de estudo, combinado? Então, o que acontece? Se as pessoas são reprovadas, é porque a forma de estudo que ela está utilizando não está funcionando, tá? Muita gente segue um método de estudo errado. E esse método de estudo pode fazer com que a pessoa perca tempo em vez de adquirir conhecimento, tá? Ou seja, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que elas vão conseguir estudar bem se elas ficarem 3, 4 horas seguidas estudando. Mas não funciona assim. Os estudos, você não tem que ficar 3, 4 horas lendo um livro, assistindo videoaula, enfim. Para você estudar, principalmente para o exame da ordem, você precisa estudar de maneira ativa. Você precisa ler artigos, entender o que o artigo está falando. Uma coisa que eu gosto de fazer muito e eu indico para os meus alunos é você explicar a matéria para você mesmo. Por exemplo, você lê um artigo e quando você lê aquele artigo, grifa as palavras mais importantes. Grifa aquelas palavras que quando você olhar no artigo, você já vai estar lembrando o que aquele artigo está falando. Então, primeiro leia, grife e depois explique para você mesmo ou para outra pessoa o que aquele artigo está falando. Porque quando você explica aquele artigo, você está ensinando para você mesmo e você está fazendo o seu cérebro trabalhar, você está fazendo o seu cérebro pensar no que você acabou de ler. Porque quando a gente lê algo, a gente está fazendo um estudo passivo, que é você receber informações. É a mesma coisa quando você está assistindo uma videoaula. Quando você assiste uma videoaula, você está estudando de forma passiva, porque você está recebendo informações. Então as informações estão chegando, isso é perigoso, por quê? Porque o estudo passivo, ele dá a falsa sensação que você está entendendo. Porque quando você termina de assistir uma videoaula, qual sensação que você tem? Que você sabe a matéria inteira, né? E é exatamente isso que o estudo passivo faz. Mas o estudo ativo, você faz o seu cérebro pensar, você faz o seu cérebro trabalhar. Então é isso que nós precisamos fazer nos seus estudos para a primeira fase da OAB, tá? O exame da ordem, ele não é um exame impossível de fazer. Ele é um exame difícil, tá? Isso a gente não pode negar, é um exame difícil, é um exame cansativo, é um exame que causa uma pressão na vida do estudante, isso é inegável, tá? Mas ele não é impossível, ele exige estratégias de estudo. Então vamos lá. O que os aprovados, ou seja, aqueles 20%, o que aqueles 20% fizeram para conseguir ser aprovado no exame da ordem? Vamos lá, eles estudaram com estratégia. Uma coisa que você precisa focar nos seus estudos da OAB, você precisa focar nas matérias que mais caem na OAB. Por quê? O que eu falo para os meus alunos? A OAB, ela tem 80 questões. Você não vai conseguir saber tudo. Você não sabe tudo, você não vai conseguir saber tudo do direito. É impossível. Por isso que quando o advogado começa a trabalhar, ele sempre escolhe uma área para ele focar, porque é impossível um advogado conseguir trabalhar em todas as áreas, porque ele não sabe todas as áreas. E um médico também não vai saber todas as áreas, ou seja, ninguém sabe tudo. Você formou, você estudou, mas você nunca vai saber tudo, você sempre está todos os dias aprendendo alguma coisa. Isso é normal, somos seres humanos. Então, o que acontece? Você não vai saber todos os conteúdos da primeira fase da OAB.
Então você precisa ter foco naquilo que realmente importa. Você precisa focar naquilo que a FGV, que é a banca que faz o exame da ordem, cobra. Então você precisa ter foco, você precisa estudar aquilo que realmente cai, aquilo que é certeza que cai todo ano. E para isso você precisa pesquisar, precisa assistir videoaulas, precisa ver materiais. E uma coisa legal que eu fiz, inclusive nos meus estudos para a primeira fase da OAB, antes de eu começar a estudar, o que eu fiz? Eu pesquisei vários e vários vídeos de aprovados. Então, várias pessoas, se você procurar no YouTube, aprovados no exame na primeira fase do exame da ordem, você vai achar vários vídeos de pessoas falando as estratégias de estudos que elas utilizaram. Então, antes de começar a estudar, eu pesquisei estratégias e eu fui pegando o que cada um foi fazendo. Uma estudou desse jeito, outra estudou daquele jeito. Eu fui pegando e fui adaptando na minha rotina. É uma coisa que eu indico muito vocês fazerem, vai ajudar muito a montar a sua estratégia de estudo, tá? Outra coisa também é você fazer questões. Isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Quanto mais questões você fizer, mais você vai entender como a FGV escreve as questões. A FGV, ela tem o costume de escrever questões grandes e escrever as alternativas, né? Alternativa A, B, C, D. Ou seja, quanto mais questões você fizer, mais tranquilo as questões vão ficando para você. Por quê? Porque você já vai pegando o jeito que eles escrevem, o jeito que eles perguntam. Então, eu sempre falo para os alunos, faça questões todos os dias. Uma coisa interessante também, vamos supor que você está num dia muito corrido e você não consegue parar para estudar. Isso pode acontecer. Uma coisa que eu falo para os alunos é, mesmo se você não conseguir sentar e ler a lei, pelo menos faça questões. Eu indico para os alunos um aplicativo que chama OAB de Bolso. O OAB de Bolso me salvou, porque às vezes eu estava em algum momento ali só com o meu celular, eu entrava no aplicativo e fazia algumas questões lá e já conseguia lembrar o conteúdo, já conseguia entender o que eu errei, o que eu não errei. É muito bom. Então eu indico vocês fazerem questões, indico vocês baixarem o aplicativo e se algum dia você não conseguir estudar a teoria, pelo menos faça questões, tá? Pelo menos faça ali umas 5 questões, isso vai te ajudar muito, vai fazer uma diferença muito grande lá no final, tá? Bom, outra questão também é você utilizar materiais e métodos de estudos certos. O que isso significa? Primeiro, o exame da ordem ele é pura lei seca, ou seja, aquilo que está no seu Vadmecum ou aquilo que você encontra lá no site do Planalto, ou seja, o exame da ordem é lei. Você consegue estudar o exame da ordem lendo artigos. Isso, gente, é primordial. Você não pode olhar para mim e falar assim, Stephanie, eu vou assistir videoaula e não vou ler a lei. Não, você vai ler a lei, tá? É muito necessário fazer a leitura dos artigos, tá? E outra questão também é utilizar materiais corretos, tá? Tudo que eu falei aqui para vocês, eu tenho um material, um e-book, chama Material de Apoio para a sua aprovação na OAB. É um material, literalmente é um material de apoio, ou seja, você vai utilizar ele para te ajudar a fazer a sua estratégia, o seu método de estudo para a OAB. Vocês perceberam durante esse vídeo que a OAB ela é mais estratégia de estudo do que você saber o conteúdo. Então, assim, você precisa ter uma estratégia, você precisa estudar de forma correta. Isso vai fazer diferença na sua aprovação. Isso faz a diferença para você estar lá na porcentagem de aprovados, tá? Se você quiser adquirir o meu e-book, pode me chamar.
Eu também tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo de forma mais detalhada sobre como ser aprovado na primeira fase da OAB, mas o meu e-book também está à disposição. Lá eu coloco as matérias mais importantes para você estudar. Eu falo também uma estratégia, gente, que me ajudou muito nos meus estudos, é a estratégia 9+. A estratégia 9+, eu peguei de inspiração na Amanda, na doutora Amanda, ela é advogada e ela faz também cursos para a OAB. Ela foi a estratégia que eu usei para estudar para a OAB, é uma estratégia maravilhosa. Todo aluno que eu dou aula, eu falo dessa estratégia. Eu coloquei essa estratégia também no meu e-book, né? A estratégia da Amanda. É uma estratégia maravilhosa, eu indico para todo mundo. Eu fiz e eu indico para outras pessoas fazerem também, vale muito a pena, tá? Então, pegue estratégias e métodos de estudos corretos, tá? E pesquise, assista vídeos de pessoas que foram aprovadas, pergunte para outras pessoas que foram aprovadas. Se você conhece algum advogado da sua cidade, chama ele e fala: olha, como que você estudou para a primeira fase da OAB? Faça perguntas, pesquise, tá? Pesquise e isso vai ajudar muito você a adaptar na sua rotina os seus estudos, tá? Então vale muito a pena e eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem adquirir o e-book, quiserem agendar uma aula particular, eu estou à disposição. Podem me chamar nas redes sociais, no WhatsApp. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E você que vai prestar a primeira fase da OAB em breve, daqui a uns meses, né? Eu desejo para você boa sorte, desejo para você uns ótimos meses de estudos, que sejam estudos que tenham estratégias, que tenham métodos de estudos corretos e que Deus abençoe muito a sua mente, que te dê calmaria para o dia da prova, que você seja aprovado em nome de Jesus, que dê tudo certo na sua caminhada, que seja uma caminhada de muito sucesso. Que Deus abençoe, contem comigo, até mais.